Vamos conversar aqui um papo de amiga, sabe? Tomando um cafezinho juntas, pra gente bater um papo de algo importante. Here's your coffee. Thank you. Eu quero saber se você já fez suas metas. Porque ontem, inclusive, tomando café com umas amigas, a gente começou a falar disso e eu expliquei pra elas a importância pra mim de fazer metas, como isso mudou algumas coisas a respeito da minha forma de pensar, de agir. Eu percebi que muitas pessoas ao meu redor não têm esse hábito de fazer metas, mas também não entendem como começar, como fazer e, de fato, se essa meta vai ser algo que vai ser concretizado ou se vai ficar num papel que vai ser colocado depois na gaveta e sumiu. Eu quero compartilhar com você como eu estou fazendo, como eu tenho montado minhas metas nos últimos anos e como isso mudou muita coisa dentro da minha rotina, dentro ali do meu planejamento de vida. Se é que a gente pode chamar assim, porque eu nunca fui organizada, nunca tive um planejamento de verdade. A primeira vez que eu escrevi metas assim, reais, metas que faziam sentido, foi em 2021, logo depois da pandemia. E eu sentei com, até então na época, meu namorado e a gente definiu assim áreas da nossa vida, como colocando essas metas de cada área. Então, por exemplo, eu separei lá saúde, metas da área profissional, financeira, espiritual, o que eu queria ali de compromisso com Deus, a lazer também e algumas coisas pessoais em relação ao crescimento pessoal. E eu lembro que, por exemplo, na saúde, quando a gente foi planejar essas metas de saúde, a gente não colocava assim, eu pelo menos não coloquei assim, eu Quero o teu corpo perfeito. Eu colocava o caminho de como eu ia chegar para ter o resultado. Então tá, meu objetivo era ter um corpo bonito, eu queria estar tudo ali no lugar, bonitinho. Então o que eu precisava fazer para isso? Então eu tenho que ir na academia pelo menos 4 vezes por semana, me alimentar bem pelo menos 4 vezes por semana, o ideal seria 5 no mínimo, mas né, vamos começar sendo realistas. E assim foi. Percebi, inclusive esse ano a gente encontrou o papel das metas lá de 2021, de 2022 e eu fui comparar também isso para eu entender o que eu evoluí. E aí eu quero te trazer uma reflexão no seguinte: às vezes você vai falar assim, meta pra mim é furada, eu não vou ficar escrevendo alguma coisa que eu não vou realizar e depois eu vou ficar frustrado. Eu tenho certeza que você já pensou isso. Só que quando a gente fala de meta, imagina o seguinte: pra gente chegar a algum lugar, você precisa colocar no GPS o ponto da onde você tá, o ponto da onde você quer chegar e aí ele vai calcular uma rota para chegar aqui, certo? Se você olhar lá em rotas alternativas, tem outros caminhos, geralmente, para chegar no mesmo lugar da onde você quer. Mas se você não coloca uma origem, um ponto de origem, e não coloca um ponto de destino, você dificilmente vai conseguir ter uma rota ali da onde você vai chegar. Na vida, para mim é a mesma coisa. Porque se eu não sei o que eu quero, né, como metas ali profissionais, né, pessoais, de evolução, qualquer coisa que aparecer no caminho, eu vou estar aceitando. Entende? Não que você não vá ter oportunidades, né, ou que as coisas não vão acontecer. Vão acontecer. Mas pra mim é como se a gente ligasse o nosso radar pensando no objetivo que você quer. E as oportunidades que aparecem no meio do caminho, que estejam ligadas a isso, pode realmente fazer diferença pra você. É como se você visualizasse mais as oportunidades quando elas aparecem. Sabe aquela história assim, seu amigo comprou um Gol vermelho. Toda vez que você tá na rua e você vê um Gol vermelho, você repara naquele carro. Você fica olhando, vê se é o teu amigo. Eu tenho um sonho, sei lá, de comprar, nós somos mulheres, uma bolsa azul. Cara, você começa a ver muitas bolsas azuis. Não quer dizer que do nada começou a aparecer o carro vermelho ou a bolsa azul. É que o teu olho começou a identificar a partir do que a tua mente já tinha produzido. Então, quando eu trouxe a imagem, a mensagem, meu amigo tem um Gol vermelho, automaticamente eu começo a perceber mais esses tipos de carro dessa cor quando eles passam na minha frente. Se a gente não tem um foco, pode ser que apareça várias oportunidades, às vezes até pequenininhas ou assim disfarçadas ou bem sutis, mas se você não tem um foco definido, não tem uma meta, você não vai aproveitar, você vai deixar passar, entende? Diferente de quando você já tem aquilo claro na sua mente. E o escrever metas não é para você escrever um monte de coisa que, sei lá, eu quero ficar milionário, quero ganhar na Mega Sena,
que são coisas que não fazem sentido e são muito irreais ou são intangíveis, né? Eu quero ter o corpo dos sonhos. Tá, isso é intangível. O que você quer realmente, o que você precisa fazer, né, de etapas, de processos para chegar até esse lugar, para chegar até esse objetivo. Então, eu planejo as minhas metas para você começar a pensar sobre você. Primeira coisa muito importante. Eu sei que você já deve ter visto muitas pessoas compartilhando as próprias metas ou compartilhando sonhos e projetos. E nós, como seres humanos, visuais principalmente, temos a tendência, às vezes, a reparar demais no que é do outro. E às vezes, inclusive, ter uma certa inveja e querer o que o outro tem pra nós. I envy you, man. Isso é normal, tá? Todo mundo passa por isso, eu também passo por isso. E eu tento sempre identificar em mim se aquilo eu realmente quero pra mim ou só se eu estou vendo que o outro tá muito feliz com aquilo e eu acho que seria bom pra mim. Então, quando você for definir suas metas, pensa se aquilo que você está escrevendo realmente é um sonho seu ou é um sonho do coleguinha que você acha que vai suprir em você. Vou dar um exemplo muito claro. Suas amigas todas estão casando, mas você nunca sonhou em casar, ou você hoje tem objetivos muito mais focados na profissão, mas você está vendo todo mundo casar. E de repente você começou a namorar ontem, ou você tá até solteira, e aquilo se torna assim, você fica vidrada, e a meta da sua vida se torna casar, porque você tá vendo todo mundo se casando. Isso não acontece? Todo mundo tá comprando casa, apartamento. Nossa, os amigos, tá todo mundo financiando apartamento, todo mundo feliz, empolgado com o seu próprio apartamento. De repente, você que sempre gostou de morar numa casa espaçosa, que você gosta de ter cachorro, que você, enfim, gosta da privacidade de uma casa, começa a pensar, não, todo mundo tá comprando apartamento, eu não posso ficar pra trás, eu também preciso de um apartamento. Eu sei que pode ser que isso aconteça com você. Então, a primeira coisa, na hora de definir as suas metas, é realmente avalie se aquilo que você está escrevendo é um sonho realmente seu, ou que você viu outra pessoa escrevendo, ou que você viu outra pessoa falando e está trazendo aquilo para a tua vida como se fosse te preencher, quando na verdade não. Então, isso está muito esclarecido, certo? Segundo ponto é o planejamento. Ou seja, é o que eu falei, quando você vai escrever uma meta, você pode escrever o objetivo final, eu quero ficar magra esse ano. Mas o ficar magra é meio que intangível. O que você precisa para ficar magra? Quão magra você vai ficar? Eu quero perder 6 quilos esse ano, beleza. O que eu preciso fazer para perder 6 quilos? Então eu preciso ir na nutricionista, eu preciso ir para academia tantos dias, eu preciso me alimentar bem assim, eu preciso disso, aquilo, outro. Eu vou abrir exceções para você também não se sentir culpada. Eu posso abrir exceções aqui, vou me planejar 2 vezes por semana, enfim. Mas coloque os processos, as etapas para você chegar onde você está estipulando ali na meta principal. E não só aquela coisa intangível. Outra coisa que eu faço muito aqui pra mim, separar, que é o que eu falei no começo, separar por áreas da sua vida. Não faz uma lista toda bagunçada com um monte de meta aleatória, objetivo aleatório. Coloca uma organização mínima que seja, sabe? Faz um risquinho ali, saúde, tananã, metas de profissão, tal, e vai descrevendo. A última coisa muito importante tenha isso de forma visual, para que esteja sempre claro, sempre fresco na tua mente. Então, depois que você escreveu essas metas, passe a limpo, coloque organizado, bonitinho, passa limpo, deixa de maneira organizada, imprima isso, enfim, coloque ali num papel bonitinho e deixe em algum lugar que fique visível para você. Seja, sei lá, na porta do teu guarda-roupa, na porta da geladeira, na mesa, na cozinha, na sala, no quarto, mas algum lugar que todos os dias você bata o olho naquilo e esteja sempre fresco na sua mente. Por quê? Porque a gente só consegue realmente batalhar por algo, consegue identificar oportunidades quando a gente está sempre lembrando para onde a gente quer ir. Se você esquece, se você guarda na gaveta e deixa lá, não lembra mais que você tem o objetivo de fazer isso ou fazer aquilo, você não vai se esforçar para isso. Eu, por exemplo, no ano de 2023, tinha colocado como meta tirar do papel o projeto do meu podcast. Quando eu fui negociar com o estúdio que eu gravei para fechar ali o meu curso online, não, na verdade começou antes. Eu fui participar de um podcast num estúdio de gravação, conheci a estrutura, achei lindo, fiquei encantada, falei,
aqui eu poderia gravar o meu curso online, que eu já estava me movimentando para tirar do papel o curso online. Então, 2 grandes projetos que eu realizei ano passado. Quando eu cheguei no estúdio, que eu vi a estrutura e tal, terminou o podcast, eu falei pro dono, falei, vamos conversar, vamos fechar negócio. Comecei a conversar com ele, expliquei que eu queria fazer o curso online, e nessa conversa eu pensei, cara, além do curso, eu podia gravar o podcast, podia já, identifiquei ali aquela oportunidade, falei, vou falar com ele para ele embutir nesse pacote quanto ficaria para gravar o podcast. Primeiro, se quando eu fui convidada para esse podcast, eu não tivesse claro que eu ia gravar o meu curso e que eu queria gravar o podcast, eu não teria nem pensado em no final da gravação sentar com o dono do estúdio e conversar com ele, falar para ele, viu? Vamos conversar aqui, eu quero gravar meu curso, talvez aqui o lugar seja ideal para mim e tal. Eu já perderia essa oportunidade aí. E segundo, se eu não tivesse o podcast muito claro na minha cabeça, eu não teria incluído dentro desse pacote que eu fiz para gravar o curso. Então, essa é a importância da gente ter os projetos claros, desde os maiores até os mais simples. Então, eu tenho como projeto me vestir melhor. Cara, às vezes você vai estar passando na frente de uma lojinha, você bateu o olho, você viu uma peça legal, isso aqui pode combinar com o que eu já tenho. Ah, não, mas eu tô com pressa, outro dia eu vejo e tal. Se você não tem isso muito claro, muito fresco, você perde as oportunidades. Mas se aquilo realmente está sempre na sua mente, você está sempre vendo, eu quero chegar nisso, eu quero realizar isso. Então isso fica muito mais fácil. E não se frustrar, tá? Dica bônus. Eu sempre crio as minhas metas olhando para o que já passou, para eu me orgulhar do que eu realizei e o que eu não realizei, entender o que aconteceu no meio do caminho que eu não fiz aquilo. Por exemplo, eu tinha como meta em 2023 aprender inglês. E essa meta vem sendo postergada ano após ano. E agora, em 2024, eu coloquei ela como meta novamente. Mas eu entendi que se eu não der um passo de me comprometer, de ir lá e contratar alguém para eu realmente fazer essas aulas, eu vou sempre empurrar com a barriga. Se eu não me comprometer a estudar diariamente, eu vou continuar me empurrando com a barriga. Então, quando você for montar suas metas, olhe para trás. Tenha orgulho do que você já realizou, observe, mesmo que sejam pequenas as conquistas que você já fez, mas tá tudo bem, aquilo que não foi, você analisa o porquê que você não conseguiu realizar e qual é o plano ali, qual que vai ser a sua tática para realmente colocar aquilo em prática, se é que aquilo realmente faz sentido para você. Porque daí entra no que eu falei lá no começo, às vezes a gente quer sonhar o sonho do outro, mas não se deixe desanimar pelo aquilo que não foi, por aquilo que você não conseguiu realizar, porque também a gente tem a tendência a ser sempre imediatista. Eu coloquei como meta o corpo dos sonhos, eu quero ter amanhã esse corpo. Não, isso daí acontece em muitas situações durante o ano, durante a nossa vida, que são imprevistos, que saem do nosso controle. Então, isso não pode te deixar preguiçoso, te deixar acomodado. Não, vai pra cima. Mas se não deu certo, você sabe que você teve empenho, que você tentou de algumas outras formas, tá tudo bem. Respira, coloca no próximo ano e já pensa em como realizar de verdade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Escreva as tuas metas, faça isso por você. E me conta aqui nos comentários se você teve dificuldade, se você conseguiu fazer, o que você sentiu de dificuldade, que eu também quero poder te ajudar.